discuti. Meu marido fechou a porta da sala com tanta força que o quadro na parede tremeu. O mesmo quadro que eu tinha escolhido para o aniversário de 22 anos de casamento dele. Eu tinha 63 anos naquele momento, 25 anos dedicados àquele homem, 25 anos construindo uma vida que, em questão de minutos, estava desmoronando diante dos meus olhos. Helena, você não entende a gravidade do que você fez. A voz de Roberto ecoava pela casa. Nossa casa. A casa que eu tinha ajudado a pagar, a decorar, a transformar em um lar. Eu olhei para ele, para o homem com quem tinha compartilhado mais de 2 décadas da minha vida. E não reconheci quem estava diante de mim. Seus olhos, antes sempre gentis comigo, agora carregavam algo que eu nunca tinha visto. Desprezo. Roberto, eu não fiz nada. Você precisa me ouvir. Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. 25 anos ao lado dele me ensinaram que gritar não resolvia nada. Mas naquele dia, minha calma pareceu irritá-lo ainda mais. Minha mãe não ia inventar uma coisa dessas. Ele bateu a mão na mesa. Ela ligou chorando. Helena, chorando. Disse que você a humilhou na frente das amigas dela, que você a chamou de intrometida, de aproveitadora. Como você pôde? Dona Carmen, minha sogra. 78 anos de manipulação refinada. Eu tinha conhecido Roberto quando ele tinha 42 anos e eu 38. Ele era viúvo há 3 anos, ainda carregando a dor da perda da primeira esposa. Eu era divorciada, tinha construído minha vida sozinha como contadora, criado minha filha Júlia sem a ajuda do pai dela. Quando nos conhecemos em uma festa de amigos em comum em Porto Alegre, eu não estava procurando ninguém. Mas Roberto foi gentil, paciente, engraçado, e aos poucos eu permiti que ele entrasse na minha vida. Dona Carmen nunca me aceitou, desde o primeiro dia. Para ela, ninguém poderia ocupar o lugar de Sílvia, a primeira esposa, a mãe dos filhos de Roberto, a mulher perfeita que a morte tinha transformado em santa. Durante anos, eu engoli críticas disfarçadas de conselhos. Sílvia fazia o risoto de um jeito diferente. Sílvia sempre deixava a casa impecável. Sílvia nunca contradisse Roberto. Eu suportei porque amava meu marido e porque acreditava que, com o tempo, Dona Carmen acabaria me aceitando. Mas o tempo só piorou as coisas. Nos últimos 5 anos, depois que ela ficou viúva, Dona Carmen começou a aparecer em nossa casa quase todos os dias. Roberto, consumido pela culpa de não ter estado presente quando o pai morreu, não conseguia dizer não a ela. E eu, tentando ser compreensiva, abri as portas da minha casa. Mas abrir as portas não foi suficiente. Ela queria mais, queria controlar, queria que eu fosse a empregada que cuidava do filho dela, queria me ver pequena. 3 dias antes de Roberto me expulsar de casa, aconteceu o incidente. Dona Carmen tinha vindo almoçar, como sempre, sem avisar. Trouxe 2 amigas do clube. Eu estava trabalhando em casa, fechando o balanço contábil de um cliente importante. Tinha prazo. Tinha responsabilidade. Quando elas chegaram, eu as cumprimentei educadamente e expliquei que não poderia ficar com elas porque estava trabalhando. Pedi desculpas, ofereci café e voltei para meu escritório. Meia hora depois, ouvi vozes altas na sala. Saí para verificar e encontrei Dona Carmen dizendo para as amigas: "Viu? Eu falei para vocês, ela se acha melhor que todo mundo, nem tempo para a sogra ela tem." Coitado do meu Roberto, casado com uma mulher fria assim. Eu respirei fundo. "Dona Carmen, eu não estou sendo fria. Estou trabalhando. A senhora pode vir outro dia, quando eu puder dar atenção adequada." Trabalhando? Ela riu com desdém. Sílvia nunca precisou trabalhar. Ela cuidava da casa, da família. Isso sim era uma esposa de verdade. Foi a gota d'água. 25 anos de comparações. 25 anos de ser tratada como substituta. 25 anos de ouvir sobre a perfeição de uma mulher morta. "Dona Carmen", eu disse, mantendo a voz firme, "eu respeito a memória de Sílvia. Mas eu não sou ela. Eu trabalho porque construí uma carreira. Eu tenho minha própria vida. E se a senhora não consegue respeitar isso, talvez seja melhor combinarmos suas visitas com antecedência." O silêncio que se seguiu foi tenso.
As amigas dela olharam para baixo, e Dona Carmen, com os olhos cheios de lágrimas calculadas, se levantou. Roberto vai saber disso, ele vai saber como você me trata. E saiu, levando as amigas com ela. Eu não dei importância. Afinal, eu tinha dito apenas a verdade. Tinha sido respeitosa, apesar de tudo, mas eu subestimei o poder de uma mãe sobre um filho que carrega culpa. 3 dias depois, quando Roberto chegou em casa do escritório, ele já estava alterado. Dona Carmen tinha ligado para ele no trabalho. Tinha chorado. Tinha inventado uma versão completamente diferente do que aconteceu. Segundo ela, eu tinha gritado, chamado ela de velha intrometida, humilhado ela na frente das amigas, dito que ela era um peso na nossa vida, que Roberto só cuidava dela por pena. Nada disso era verdade. Mas Roberto acreditou. Sem me perguntar, sem me dar chance de explicar. Ele simplesmente acreditou na palavra dela contra a minha. Eu quero que você saia desta casa. As palavras de Roberto me atingiram como um soco. Eu não consigo nem olhar para você agora. Minha mãe tem 78 anos, Helena. 78. E você a tratou como lixo. Eu não tratei ela como lixo. Roberto, você conhece sua mãe. Ela está mentindo. Minha mãe não mente. Ele gritou, e eu recuei. Roberto nunca tinha gritado comigo. Ela ligou chorando tanto que quase desmaiou. As amigas dela confirmaram tudo. Todas viram. As amigas dela. É claro. O pequeno exército de Dona Carmen, sempre pronto para confirmar qualquer história que ela inventasse. Eu quero você fora daqui até amanhã. Roberto pegou as chaves do carro e foi em direção à porta. Vou passar a noite na casa da minha mãe. Quando eu voltar amanhã, você não estará mais aqui. Roberto, por favor, me escuta. Não. Ele parou na porta, sem se virar para me olhar. 25 anos, Helena. 25 anos e eu nunca imaginei que você pudesse ser tão cruel, especialmente com ela, que já perdeu tanto. E ele saiu, deixando-me sozinha naquela casa que de repente não parecia mais minha. Eu não chorei imediatamente. Acho que estava em choque. Sentei no sofá da sala, o mesmo sofá onde Roberto e eu tínhamos assistido filmes, onde tínhamos conversado sobre o futuro, onde tínhamos planejado a viagem de aposentadoria que faríamos juntos. Olhei ao meu redor. Cada objeto naquela casa tinha uma história. A estante que eu tinha escolhido, as cortinas que eu tinha mandado fazer, o jardim que eu tinha cuidado. Tudo tinha meu toque, minha vida, meu esforço. E agora eu tinha até amanhã para sair. Liguei para minha filha Júlia. Ela morava em São Paulo. Mas respondeu imediatamente. Mãe, tudo bem? Minha voz falhou. Júlia, o Roberto me expulsou de casa. Houve uma pausa. O quê? Mãe, o que aconteceu? Eu expliquei tudo. Júlia ficou furiosa. Aquela bruxa da Dona Carmen. Mãe, não sai daí. Essa casa é sua também. Vocês são casados em comunhão parcial de bens. Eu sei, filha. Mas eu não vou brigar. Não agora. Eu preciso de um lugar para ficar. Vem para São Paulo. Fica comigo até você decidir o que fazer. Eu podia ter ido. Mas algo em mim resistiu. Eu não ia fugir para outra cidade. Eu não tinha feito nada de errado. Então liguei para minha irmã Vera, que morava a 20 minutos dali. Helena, o que foi? Sua voz está estranha. Mais uma vez contei a história. Vera, sempre prática. Não perdeu tempo. Pega suas coisas e vem pra cá. Você fica o tempo que precisar. Naquela noite, fiz as malas. 25 anos em 3 malas. Roupas, documentos, alguns objetos pessoais. Deixei tudo que era nosso. Levei apenas o que era indubitavelmente meu. Antes de sair, na manhã seguinte, deixei um bilhete na mesa da cozinha. Roberto, eu não fiz o que sua mãe disse, mas sei que você não vai acreditar em mim. Estou na casa da Vera. Quando você quiser ouvir a verdade, me liga. Fui para a casa de minha irmã. Vera me recebeu com um abraço apertado e chá quente. Você vai ficar bem. Esse homem é um idiota. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Eu alternava entre raiva e tristeza. Como Roberto pôde acreditar nela tão facilmente? Como 25 anos não valiam nem uma conversa? Meu telefone tocou algumas vezes. Números desconhecidos. Eu não atendi. Até que 5 dias depois da expulsão, meu telefone tocou de novo. Dessa vez eu atendi.
Alô, senhora Helena Costa? Uma voz masculina. Formal. Sim, sou. Meu nome é Dr. Fernando Machado. Sou advogado. A senhora poderia vir até meu escritório ainda hoje? É urgente. Meu coração disparou. Urgente? Do que se trata? Prefiro não falar por telefone, mas envolve seu casamento com o senhor Roberto Costa. A senhora pode vir às 15h? Eu concordei, confusa e preocupada. Que advogado era esse? Roberto tinha contratado alguém para o divórcio já? Às 15h, eu estava no escritório do Dr. Fernando no centro de Porto Alegre. Ele era um homem de uns 50 anos, com aparência séria, mas não hostil. Senhora Helena, obrigado por vir. Ele apontou para uma cadeira. Preciso fazer algumas perguntas delicadas. A senhora se importaria de me contar o que aconteceu entre a senhora e sua sogra, Dona Carmen Costa, há cerca de uma semana? Eu franzi a testa. Por que o senhor quer saber? Por favor, apenas me conte. Então contei. Todos os detalhes. O almoço não avisado, meu trabalho, a conversa, as palavras exatas que eu usei. Dr. Fernando ouvia atentamente, tomando notas. Quando terminei, ele suspirou. Senhora Helena, a senhora já ouviu falar em gravações de segurança residencial? Meu coração parou. Gravações? Seu marido instalou câmeras na casa de vocês há 2 meses, depois de alguns roubos no bairro. Uma das câmeras fica na sala de estar, captura áudio e vídeo. Eu não sabia se ria ou chorava. E a conversa? Está gravada? Está. Seu marido me contratou inicialmente para processos de divórcio. Ele estava furioso. Mas antes de prosseguir, sugeri que ele verificasse as gravações, como parte da coleta de evidências. Afinal, se houvesse prova de comportamento abusivo registrado, isso poderia influenciar a partilha de bens. Ei? Dr. Fernando se recostou na cadeira. E a gravação mostra exatamente o que a senhora acabou de me contar. Dona Carmen fazendo comentários depreciativos. A senhora respondendo com educação e firmeza. Não houve gritos, não houve humilhação, não houve insultos. A gravação mostra, sem sombra de dúvida, que Dona Carmen mentiu. Eu não conseguia processar. Roberto viu isso? Viu. Há 3 dias. Desde então ele está, digamos, em estado de choque. E ele não me ligou? Não veio me procurar? Ele está com vergonha, senhora Helena. E há mais uma coisa. Doutor Fernando pausou. Depois de ver a gravação, seu marido começou a revisar outras gravações, de outros dias, e descobriu um padrão. Que tipo de padrão? Dona Carmen, quando achava que estava sozinha com as amigas na casa de vocês, fazia comentários extremamente negativos sobre a senhora. Ridicularizava seu trabalho. Dizia que a senhora não era boa esposa. Em uma das gravações, ela diz textualmente: "Eu vou fazer ele se livrar dela. Meu Roberto merece alguém melhor. Alguém que cuide dele como Silvia cuidava." Eu senti náusea. 25 anos. 25 anos de sabotagem silenciosa. Tem mais, continuou o Dr. Fernando. Roberto confrontou as amigas da mãe dele. Depois de muita pressão, uma delas confessou que Dona Carmen tinha pedido para que elas confirmassem a história se alguém perguntasse. Elas não presenciaram nenhum dos insultos que Dona Carmen alegou. Então, foi tudo inventado. Foi tudo inventado. E quando seu marido confrontou a mãe dele com as gravações, ela inicialmente negou. Depois tentou minimizar. Disse que estava apenas protegendo o filho, que a senhora não era adequada para ele. Eu deveria ter sentido satisfação, vindicação, mas tudo que eu sentia era cansaço. "Por que o senhor está me contando isso?" perguntei. "Porque Roberto quer conversar com a senhora, mas tem medo de que a senhora não queira vê-lo. Ele me pediu para intermediar. Intermediar, Eurissem rumor. Ele me expulsou de casa baseado na palavra da mãe dele contra a minha, sem me ouvir, sem me dar uma chance. E agora quer conversar? Senhora Helena, eu não estou aqui para defender as ações dele. Estou apenas transmitindo a mensagem. O que a senhora decidir fazer é inteiramente sua escolha." Eu olhei pela janela do escritório. Porto Alegre estava linda naquele final de tarde. Pensei em 25 anos. Pensei em todas as vezes que eu tinha cedido, que tinha sido paciente, que tinha engolido críticas por amor. "Diga a ele",
falei finalmente, que se ele quiser conversar comigo, ele sabe onde estou. Mas que não espere que eu volte correndo só porque agora ele sabe a verdade. 25 anos deveriam ter valido mais do que isso. Dr. Fernando acenou. Vou transmitir. Voltei para a casa de Vera. Contei tudo. Minha irmã ficou eufórica. Viu? Eu sabia. Aquela mulher é uma víbora. Mas eu não estava eufórica. Estava. Vazia. Roberto ligou naquela noite. Eu deixei tocar. Ele ligou de novo no dia seguinte. E no outro. Sempre o mesmo padrão. Ligações que eu não atendia. Mensagens que eu não respondia. Até que, uma semana depois da conversa com o advogado, ele apareceu na casa de Vera. Minha irmã atendeu a porta. O que você quer? Vera, por favor. Eu preciso falar com a Helena. Ela não quer falar com você. Eu sei. Mas eu preciso. Preciso pedir desculpas. Preciso explicar. Eu estava na sala, ouvindo tudo. Parte de mim queria deixá-lo ali, do lado de fora, sentindo uma fração da rejeição que eu tinha sentido. Mas outra parte ainda lembrava dos 25 anos bons. Antes de Dona Carmen se tornar presença constante. Vera. Eu chamei. Deixa ele entrar. Roberto entrou devagar. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Olheiras profundas, roupas amarrotadas. Uma sombra do homem que eu conhecia. Helena. Sua voz falhou. Senta. Indiquei a cadeira oposta ao sofá onde eu estava. Ele sentou. Ficamos em silêncio por um momento que pareceu eterno. Eu vi as gravações, ele começou. Todas elas. Vi o que realmente aconteceu. Vi minha mãe mentindo, manipulando, sabotando você durante anos. E eu. Ele colocou o rosto nas mãos. Eu sinto muito. Eu sinto tanto, Helena. Eu deveria ter acreditado em você. Deveria ter te ouvido. 25 anos juntos, e eu acreditei nela sem questionar, sem te dar uma chance de explicar. Eu não disse nada. Deixei que ele continuasse. Eu confrontei minha mãe. Mostrei as gravações para ela. Ela tentou justificar, disse que estava me protegendo, que você não era boa para mim, que eu merecia alguém como Silvia. Roberto levantou os olhos para mim. Estavam vermelhos. Eu disse para ela que ela não tem mais permissão para entrar na minha casa, que ela precisa respeitar meu casamento ou não terá mais relacionamento comigo. Ela chorou, manipulou, tentou me fazer sentir culpado, mas dessa vez eu não cedi. Dessa vez, eu repeti, com ironia, que não pude esconder. Eu sei. Eu sei que é tarde demais. Eu sei que quebrei sua confiança. Mas, Helena, por favor, volta para casa. Nós podemos consertar isso. Podemos recomeçar. Eu respirei fundo. Roberto, você me expulsou da nossa casa. Acreditou em mentiras sobre mim. Desacreditou de 25 anos de parceria, de amor, de construção conjunta. Tudo porque sua mãe chorou. Yuzai, você não sabe. Minha voz ficou mais firme. Você não sabe como é ser descartada assim, ser tratada como se 25 anos não significassem nada. Você me escolheu para ser sua esposa, Roberto. Mas quando precisou fazer uma escolha de verdade, você escolheu ela. Eu estava errado. Helena, eu estava completamente errado. E vou passar o resto da vida compensando isso, se você me der essa chance. Eu olhei para aquele homem, o homem que eu tinha amado, que talvez ainda amasse. Mas o amor, eu estava percebendo, não era suficiente. Eu preciso de tempo, eu disse finalmente. Muito tempo. Para pensar. Para entender se eu consigo perdoar isso. Se eu consigo confiar em você novamente. Quanto tempo você precisar, eu vou esperar. E sobre sua mãe. Eu já falei com ela. Ela não vai mais interferir. Eu prometo. Eu ri amargamente. Você prometeu me amar e me respeitar no dia do nosso casamento? E olha onde estamos. Roberto abaixou a cabeça sem resposta. Vá embora, Roberto. Eu vou te ligar quando estiver pronta para conversar de novo. Ele se levantou, devagar. Na porta, se virou. Helena, eu amo você. Sempre amei. E lamento imensamente ter deixado você duvidar disso. E saiu. Vera voltou para a sala. Você vai voltar para ele? Eu não sei. Nos dias seguintes, procurei um advogado próprio. Doutor,
Fernando tinha sido contratado por Roberto, então eu precisava de alguém que representasse apenas meus interesses. Encontrei Droce Patrícia Almeida, uma advogada especializada em direito de família. Mesmo que você não queira divórcio agora, ela explicou, é importante proteger seus direitos. 25 anos de casamento significa que você tem direito à metade de tudo que foi acumulado nesse período. Eu não estava pensando em dinheiro. Mas Droro Patrícia tinha razão. Eu precisava ser prática. 2 semanas depois da visita de Roberto, enquanto eu ainda estava na casa de Vera tentando decidir meu futuro, meu telefone tocou. Número desconhecido. Dessa vez, atendi. Alô? Helena? Uma voz feminina, chorosa. Reconheci imediatamente. Dona Carmen? Helena, você precisa fazer o Roberto voltar a falar comigo. Ele não atende minhas ligações. Ele disse que não vou mais poder visitar ele. Por favor, você tem que ajudar. Eu não podia acreditar. Depois de tudo, ela ainda tinha a audácia de me ligar. Dona Carmen, a senhora mentiu sobre mim, inventou uma história que destruiu meu casamento e agora quer que eu te ajude. Eu estava protegendo meu filho. Você nunca foi boa para ele. E ali estava. A verdade crua, sem máscaras, sem manipulação sutil. A senhora sabe o que eu aprendi nesses 25 anos? Eu disse, minha voz surpreendentemente calma. Que bondade não é fraqueza. Que paciência não é aceitação. E que há um limite para o quanto uma pessoa pode tolerar. Mas ele é meu filho. Eu tenho direito. A senhora tinha direito ao respeito. Assim como eu. Mas a senhora escolheu mentira e manipulação, e agora está colhendo o que plantou. Helena, por favor, não me ligue mais. O que você e Roberto decidem é entre vocês. Eu não sou mais parte dessa equação. E desliguei. Vera me olhava com respeito. Você está se encontrando de novo. Ela tinha razão. Em algum lugar entre a humilhação de ser expulsada e a raiva de ser vindicada tarde demais, eu estava redescobrindo quem eu era. Helena. Não a esposa de Roberto, não a sogra que Dona Carmen queria controlar. Apenas Helena. 1 mês depois, finalmente concordei em conversar com Roberto novamente. Nos encontramos em um café neutro, longe de memórias e história compartilhada. Ele chegou pontualmente. Ainda parecia cansado, mas havia algo diferente em seus olhos. Determinação, talvez. Helena, obrigado por aceitar me ver. Acenei. Esperando. Eu fiz terapia neste último mês, ele começou. Percebi muitas coisas sobre mim, sobre como eu deixei a culpa pela morte do meu pai me cegar, como eu permiti que minha mãe controlasse minha vida por medo de perdê-la também. E eu entendo se você não conseguir me perdoar. Entendo se 25 anos não forem suficientes para superar o que eu fiz. Mas eu queria que você soubesse que, independente da sua decisão, eu mudei. Estabeleci limites com minha mãe. Estou fazendo o trabalho interno que deveria ter feito há anos. Eu tomei um gole do meu café. Roberto, eu também fiz terapia este mês e percebi algo. Ok? Que eu passei 25 anos me moldando para caber na vida de outra pessoa, silenciando minhas necessidades, aceitando migalhas de respeito. E quando chegou o momento crucial, quando eu precisei que você me escolhesse, você não conseguiu. Helena, deixa eu terminar. Você não foi apenas o Roberto nessa situação. Você foi o homem que eu escolhi amar. E essa escolha doeu mais do que qualquer coisa que Dona Carmen pudesse ter feito. Roberto ficou em silêncio. Lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Mas, continuei, 25 anos também significam algo. Significam memórias boas, risadas compartilhadas, apoio nos momentos difíceis, amor real, mesmo que imperfeito. Você está dizendo que me perdoa? Estou dizendo que preciso de condições. Terapia de casal. Limites claros com sua mãe, não apenas temporários, mas permanentes. E tempo. Muito tempo para reconstruir a confiança. Roberto acenou vigorosamente. Tudo o que você precisar. E se depois de tentar eu decidir que não consigo, você vai respeitar isso? Vou, eu prometo. Passaram-se 6 meses. 6 meses de terapia de casal, de conversas difíceis, de momentos em que eu quis desistir.
e momentos em que vi vislumbres do homem por quem eu me apaixonei 25 anos atrás. Roberto manteve sua palavra. Dona Carmen tentou várias vezes retomar o contato. Apareceu na casa onde eu ainda não tinha voltado a morar. Ligou para parentes. Fez drama. Mas Roberto, pela primeira vez, se manteve firme. Mãe, quando você estiver pronta para pedir desculpas genuínas para Helena, sem justificativas, podemos conversar. Até lá, preciso de distância. Eu voltei para casa depois desses 6 meses, não porque tudo estava perfeito, mas porque eu tinha decidido que 25 anos mereciam uma segunda chance. Não pelos anos em si, mas porque eu acreditava que as pessoas podem mudar. E Roberto estava mudando. Hoje, 2 anos depois daquele dia terrível, ainda estamos juntos. Dona Carmen finalmente pediu desculpas, num encontro mediado por nosso terapeuta. Não foi perfeito, houve muitas justificativas e mas foi um começo. Eu estabeleci meus próprios limites. Ela pode nos visitar, mas apenas com aviso prévio, apenas quando eu também estiver disponível e confortável. E na primeira vez que ela começar com comparações ou manipulações, a visita termina. Roberto não é mais o homem que me expulsou de casa. Assim como eu não sou mais a mulher que aceitaria isso em silêncio. Aprendi que perdoar não significa esquecer. Que reconstruir confiança é trabalho diário. Que amor, o amor real, exige mais do que sentimento. Exige escolha. Escolha consciente repetida todos os dias. Aprendi que 25 anos podem ser destruídos em um momento de fraqueza, mas também podem ser a fundação para reconstruir algo mais forte, se ambas as pessoas estiverem dispostas a fazer o trabalho. Aprendi que eu nunca mais serei aquela Helena que se silenciava, que aceitava migalhas, que colocava as necessidades de todos acima das suas próprias. E aprendi que às vezes ser expulsa da sua própria casa é o empurrão necessário para você finalmente se encontrar. Hoje, quando olho para Roberto, vejo um homem que cometeu um erro terrível, mas também vejo um homem que teve coragem de admitir, de mudar, de fazer o trabalho difícil. E quando olho para mim mesma no espelho, vejo uma mulher que quase foi destruída, mas que escolheu se reerguer, que estabeleceu limites, que aprendeu que perdoar pode ser mais sobre liberar a si mesma do que sobre absolver o outro. 25 anos. Quase perdidos por uma mentira, quase destruídos pela falta de confiança, mas salvos, no final, não pelo amor romântico que tínhamos no começo, mas pelo compromisso real, difícil, imperfeito de 2 pessoas que decidiram que valia a pena tentar. Nem todos os dias são fáceis. Ainda há cicatrizes. Ainda há momentos em que aquela dor volta. Mas escolhemos estar aqui. E dessa vez, a escolha é consciente. É forte, é minha, e isso faz toda a diferença.